Sim. Pronto, agora sim. Ok. Bom dia a todos e a todas, gratidão pela participação de todos. Depois de uma confusão aí com as salas de web, finalmente conseguimos conectar. E estamos aqui para a nossa atividade de hoje, né, nossa formação, né, sobre extensão, especialmente a extensão no IFMT, né, para os nossos avaliadores de projetos de extensão. Nossa gratidão aqui do IFMT a todos os inscritos, né, e selecionados para serem nossos avaliadores. Para nós está sendo uma experiência um tanto quanto diferente nesse momento. Nós já tivemos banco de avaliadores em outro momento, mas não com tantos avaliadores como nós temos agora, né? Nós tínhamos, era um pouco menos que 200 avaliadores inicialmente, agora nós estamos com 422 avaliadores, né? Então, são muitos avaliadores aí, nós estamos muito gratos, né, por poder contar com todos vocês. Vamos começar aqui com a nossa programação, né, para o dia de hoje. Todos conseguem ver a minha tela? Sim. Ok. Eu não conseguindo ver o chat, tá? Eu estou com a apresentação aqui da tela, mas se tiver alguma pergunta, por favor, ligue o microfone, ou alguém else, se puder acompanhar o chat aí para me informar se tem alguma pergunta ou alguma colocação, por favor, me ajuda aí, tá? Então, vamos lá, gente. A nossa formação está prevista para o dia de hoje, dia de amanhã, né, das 9 da manhã, meio-dia, depois da 1 da tarde, às 18 horas, né, porque a gente pretende emitir para vocês uma certificação de 20 horas, tá, por conta disso. E porque também tem conteúdo bem interessante para todos nós estudarmos, né, compreendermos juntos. E nossa programação está aqui, né? Então, para o dia 30, o dia de hoje, né? As boas-vindas, né, que a gente acabou passando um pouco do horário devido à confusão aí com a web. Depois, sobre a concepção de extensão, né? Que eu vou contar com a participação do nosso diretor de extensão, o Elson. Depois a gente vai para o SWAP, a parte 1, que eu tenho uma ação bem importante que vocês, especialmente avaliadores externos, avaliadores internos já fizeram essa parte, mas os avaliadores externos ainda não. Então, tem uma parte bem importante aqui que a gente precisa fazer com relação ao SWAP. À tarde, a gente vai falar um pouco, né, sobre a questão do mundo do trabalho, empreendedorismo, arte, cultura e desporto. E por que a gente vai falar dessas 3 pautas aqui, se o assunto são projetos de extensão? Porque essas 3 pautas demandam projetos de extensão para nós, né? Então, a gente tem, muitas vezes, até editais específicos, né? E a gente vai tratar um pouco sobre isso à tarde. Aí vamos ter um intervalo de 30 minutos à tarde, né? Dos programas e projetos, né? E no dia de amanhã, a gente retorna também com as boas-vindas, mais ou menos no mesmo horário. E aí a gente vai tratar sobre o desenvolvimento rural, o enfrentamento ao Covid, o Dom Pedro Casaldáliga, né? E uma parte 2 do SWAP, que a gente vai passar para a prática, né, da avaliação dos projetos no sistema, como que acontece, porque da outra experiência a gente viu que teve algumas pessoas com dificuldade, né? Sobre a operação do sistema, então a gente quis colocar essa parte 2 aqui para vocês verem exatamente como funciona, né, essa avaliação no sistema. Então, a gente vai fazer essa outra prática, eu vou mostrar para vocês, na verdade, né, pelo SWAP Homologa, fica mais fácil de visualizar, né, como que isso funciona no sistema. E aí, um momento mais de tira dúvidas, de discussão, de debate sobre temas que vocês considerarem importante de discutir, por exemplo, a curricularização que o Reginaldo sugeriu, tá? Essa programação já foi compartilhada com vocês, está na pasta compartilhada, né, e dá para a gente sempre retomar ela, caso a gente veja que, porventura, né, a gente perdeu aí o caminho, alguma coisa, a gente retoma isso daqui, tá bom? Para a gente não se perder. Passo agora para o meu diretor de extensão, o Elson.
Elson, por favor. Deixa... Bom dia, pessoal. Até abrir a câmera aqui para me localizar mais fácil. Daqui a pouco você projeta para mim, Helenice, aquele material, tá? Que a gente vai discutir desse material das concepções. Mas, inicialmente, é agradecer muito a presença de todos, pessoal. Nós tivemos até uma grata surpresa após o lançamento do edital, com esse número muito grande de colegas interessados em colaborar aqui com o IFMT, como avaliadores de projetos de extensão. Projetos, programas, outras demandas que virão aí para nós, são muita atividade. A gente fica muito feliz com a participação de todos. Eu, de forma nenhuma, Helenice e demais colegas, quero parecer assim, muito pedagógico nessa fala agora de manhã, e nem também fazer uso de rigor, de legislações, rigor de estruturas rígidas para discutir conceitos e concepções de um tema que, felizmente, hoje é bem mais popular do que naquela época que eu, Fabrício, Ismael, entramos aí na instituição, né? Há um tempo atrás já. Então, naquela época a gente tinha algumas vacâncias de entendimento em relação a alguns temas. Eu, Fabrício, eu fui um dos camaradas que lá em Brasília, eu briguei muito para a gente não chamar nossas instituições de camp, né? Não queria que chamasse camp de forma nenhuma. No momento que eu pude participar, eu acho que isso aí poderia promover algum conflito de entendimento, e a gente foi vencido, e extensão também a gente opinou em um monte de coisa, mas só em 2013 a gente conseguimos formalizar alguma coisa, do que ser de 9 para 13, foi um bom tempo, formalizar em documentos norteadores o que realmente é essa tal extensão na rede federal, né? Mas a Helenice me passou essa tarefinha de ajudá-los na discussão sobre os conceitos, a concepção. Eu não gosto muito da palavra concepção, que ela remete muito ao nascimento, e a extensão, eu entendo que ela é um conceito contínuo, imutável e transversal, enfim, extremamente democrático. Se há alguma coisa democrática, é o conceito de extensão. Tá legal? Você pode projetar, Helenice, para nós? Aquele material que você colocou? Mandou no nosso grupo? Ou é só a colega que consegue projetar? Me ouve, Helenice? Oi? Acho que ela não está te ouvindo, ela está projetando. Não, eu estou ouvindo sim, gente. Desculpa, é que eu estava com o microfone desligado. Legal. É porque a minha casa costuma ser bem barulhenta. Coloca muitos cachorros e muito gato por aqui. E aí dá nisso. Peraí, eu vou desligar meu microfone, porque eu sei que tem um monte de cachorro aqui que pode acabar interferindo, tá? Mas estou apresentando. Legal. Pessoal, a gente precisa refletir um pouquinho, está aqui no nosso material, em relação a esse histórico da extensão na rede federal. E como nós não temos muito tempo também para aprofundar com certo detalhamento disso, em relação à rede, eu vou passar uma reflexão mais generalizada, e eu gostaria também de ouvi-los em relação a tudo isso, tá? Ouvir a experiência de cada um, não de todos, porque nós teríamos 400, né, pessoas, mas, assim, eu acho que o marco zero da gente refletir extensão, refletir esses conceitos de extensão, talvez um tema inicial seja refletir o que são essas nossas instituições, o que é esse tal Instituto Federal, né? O que é essa tal rede federal, por quê, como nasceu isso, qual é a proposta de uma rede federal de educação, ciência e tecnologia. E a gente tinha que voltar ali pertinho, ali em 1909, por aí, naquele Brasil extremamente conturbado, com morte de presidente, com a posse de um presidente totalmente fora dos parâmetros, né, que foi o Nilo Peçanha, totalmente fora do convencional da época, com um pensamento fora da realidade, daquele pensamento formal daquela época, né, que falou, nós precisamos investir realmente num segmento, num tipo de educação que é voltada para a inclusão dessas pessoas que não tem nem lei que as ampara. A gente está lá em 1909.
aquela farsa da libertação das pessoas que foram escravizadas, que entrou, segundo historiadores, isso daí entrou século XX adentro, há quem diga que entrou também no século XXI, né, no nosso século, mas enfim, Nilo Peçonhas desenhou um modelo de instituição, na época, que era para realmente promover essa interface direta com a sociedade, com a comunidade, né? Talvez diminuir, talvez no pensamento dele, talvez até que não tenha sido colocado em prática, diminuir os rigores, inclusive dos processos seletivos e de tudo mais. Só fazendo uma viagem, né? Então, a extensão, a história da extensão, ela se confunde com a história dessa instituição, dos institutos federais, tá? Que aqui em Mato Grosso nós tivemos a felicidade de ser um dos estados que recebeu essa instituição lá nos seus primórdios, lá no início, recebeu essa semente, né, que em 1909, o nosso primeiro campus aqui em Cuiabá foi edificado, campus Cuiabá-Octaíde, Jorge da Silva, aqui no centro da cidade, é a instituição mais antiga do nosso estado, do Mato Grosso, dos nossos 19 campi, e muito importante, sempre quando eu estou com os coordenadores de extensão aqui em Mato Grosso, pessoal, eu peço essa reflexão. Galera, em que instituição você trabalha? Por que a criação dessa instituição? Qual é a essência, o que faz, o que a torna diferente, o que torna um Instituto Federal diferente daquela escola pública do Estado que está ali no Cabula, lá na Bahia, tem uma colega da Bahia aqui, né, que está ali no bairro Cabula, aquela escola da Vila Real ali em Cáceres, Reginaldo, está ali uma escolinha do Estado, né, assim, enfim, o que a nossa instituição tem de diferente? Eu acho que se a gente não conseguir ter esse grau de reflexão, entrando aí falei com a Lenice um dia desse, nessa filosofia da extensão, nós não vamos conseguir entender realmente o que é extensão. A gente vai sempre achar que é uma coisa a mais não, é uma coisa diferente do ensino, e uma coisa diferente da pesquisa. Vai dar a impressão que ela é uma pesquisa sem um rigor científico, e é um ensino informal, vamos usar esse termo aqui, né? E a gente não sabe que é isso, a gente sabe que não é isso, nós sabemos que a extensão é método, a extensão ela é um eixo educacional, né, um eixo que prevê, que quer, que galga transformação social, inclusão, comunicação de tecnologias e acesso a tudo, enfim, tudo isso, a gente sabe disso, mas se não conseguirmos entender, ter essa reflexão de o que são nossas escolas, o que faz as nossas escolas, os nossos institutos, os nossos campi diferente, o que os torna diferente das outras escolas, na comunidade onde você está, na sua cidade, no seu município, no seu estado e aqui no Brasil, a gente não vai conseguir aprofundar nisso. Sobretudo, citar algumas características essenciais das nossas instituições. Tá? Eu acredito que o marco zero, para a gente entender com um pouco mais de profundidade o conceito de extensão, seja esse o caminho, tá? Seja esse. Gente, os institutos federais, eles sempre, quando eu falo em institutos federais, eu estou herdando toda aquela herança boa, aquela boa herança das escolas técnicas, das escolas agrotécnicas, dos Cefetes, instituições altamente capacitadas e qualificadas que ofereciam um serviço e oferecem um serviço essencial para o desenvolvimento das suas regiões. Tá? Quando eu uso o Instituto Federal, eu estou herdando essa bagagem, né? Eu trago para cá, comigo, essa bagagem. Então, elas são instituições essencialmente extensionistas, senão, eu acredito que senão não teria sentido, não faria sentido a gente ter essa qualificação do nosso quadro, uma certa infraestrutura, não é das melhores, mas em relação ao Brasil, nós temos a melhor estrutura do Brasil, eu acredito, nas instituições, nos institutos federais. Tá? Ela faz sentido com essa prática extensionista. Eu acredito que, senão, a gente seria muito confundido com uma outra instituição, uma outra escola, méritos totais para essas outras instituições também, mas que não é a nossa instituição. A nossa instituição, ela precisa ter aquela cerejinha vermelha ali em cima, esse bolo do conhecimento, que é a prática extensionista. Tá? Então, assim, só para falar, o histórico da extensão, ele se confunde, ele está ali, ele se mistura com o histórico dessas antigas escolas de artífice, de aprendiz artífice, que foi a semente Gênesis, e chegou aqui onde chegou, que são os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Legal?
eu preciso falar um pouco com vocês em relação a... Daqui a pouco a gente vai entrar nas legislações que a Rede Federal criou, tal. Aqui a Lenice colocou na tela, né? Breve histórico da extensão no Brasil e na Rede Federal. Eu quero falar um pouquinho sobre histórico, aproveitando essa linha, aqui em Mato Grosso. Como eu já disse, Mato Grosso foi contemplado como uma dessas escolas, na época de Nilo Peçanha ainda. Nós tínhamos 3 escolas, antes da expansão da Rede Federal, 3 escolas aqui, em Mato Grosso, que era a Escola Técnica Federal de Cuiabá, a Escola Agrotécnica Federal de Cáceres e a Escola Agrotécnica Federal de Cuiabá, que era em São Vicente, e de Mato Grosso, que é aqui em Cuiabá. Eu fui um pouquinho confuso, deixa eu retornar. Técnica Federal de Mato Grosso, que é em Cuiabá, Agrotécnica Federal de Cuiabá, que fica no interior do estado, próximo a Cuiabá, e a Agrotécnica Federal de Cáceres, que fica no município de Cáceres, Pantanal Mato Grossense. Tá? Essas escolas, pessoal, na sua essência, lá já praticavam ações extensionistas, e muitas ações, eram escolas integradas com a comunidade, com a sociedade, eu acredito que é a realidade de todo o Brasil, tá? Dos serviços que essas escolas ofertavam. Tá joia? Então, com o advento da criação dos institutos federais, a gente já herdou essa característica e continuou. Mato Grosso vem numa crescente. Fica complicado projetar aquele gráfico, Denise, de crescente de projetos de extensão aqui dentro. Se for possível, você coloca. Se não for possível, pode deixar. A gente vem numa crescente, pessoal, de projetos. Aqui, ela voltou ali. Maravilha, está aqui, ó. Então, em 2009, nós iniciamos as regulamentações, né? Foi constituído aqui os grupos de trabalho com extensão, as primeiras leis e normas do IFMT, que foi construída aqui em 2009. Daí para cá dá para ver o gráfico crescente de projetos. Quando eu falo projeto, a gente vai discutir mais à frente o que é realmente um projeto de extensão. Aqui é só para a gente entender. Desse gráfico, o que me satisfaz muito é essa linha amarela. As pessoas que querem submeter os projetos, que encaminham para cá. Né? E a gente observa que sempre o número de projetos submetidos, ele vem historicamente sendo maior do que os contemplados. Pode propor uma leitura de motivação, né? Há pessoas interessadas em fazer projetos, a gente precisa selecionar os projetos, até por isso a gente está com vocês aqui agora. E a gente vem nessa crescente. Uma observação interessante também, que eu coloco nesse gráfico, e com muita felicidade, é o ano de 2020, ano passado. Nós fomos todos pegos com essa surpresa, essa tristeza universal, que foi a Covid. E nós conseguimos, aí, com o esforço dos colegas extensionistas, esforço de todos os campi, lançar um edital e selecionar projetos de enfrentamento a essa pandemia. Muito interessante, um trabalho bacana. Depois, mais para frente, vamos compartilhar com vocês, quando a Lenice mostrar o swap. Mas a gente conseguiu manter um número interessante de projetos. Nós tivemos mais de 200 projetos desenvolvidos em 2019, adaptando metodologias extensionistas e tudo mais, e conseguimos. Eu não gosto muito de olhar barras assim dentro, como assim, estamos ficando bom, crescendo, eu dou uma visão muito endógena, muito para dentro da instituição. Mas eu gosto muito de ver as comunidades, a quantidade de comunidades que puderam ser atendidas, quando a gente olha essas barras aqui, né? De pessoas que tiveram acesso ao conhecimento, de indígenas, quilombolas, tudo, não tirando também as fazendas, as instituições de alta tecnologia, que também temos projetos com essas unidades aqui em Mato Grosso, a exemplo dos plantadores aí de soja, de milho, agronegócio, tudo mais. Mas, enfim, o gráfico ele revela uma atuação, eu também acredito piamente que nas outras instituições é desse jeito, a rede federal nossa, ela é forte, ela atende a comunidade. Eu visualizo nesse gráfico o sorriso das pessoas lá no assentamento rural, sabe, entre os indígenas, entre os quilombolas, o sorriso dela em receber esperança, em receber conhecimento, em receber ciência, em receber tecnologia. Tá? Maravilha, Lenice. Pode trocar essa barra.
Pessoal, em relação à Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, a extensão nesse métier tudo, ela foi inserida aí pela lei, né, 11.000, a lei de criação dos institutos, ali nasce realmente, ali a certidão de nascimento da extensão, ela já existia, mas ali vem a certidão de nascimento da instituição. Essa lei, ela institui a Rede Federal de Educação Científica e Tecnológica, cria os institutos e dá outras providências. No artigo 6º, a lei, ela institui que os institutos federais têm a finalidade e característica de desenvolver programas de extensão e divulgação científica e tecnológica. Está ali, é lei. Então, pessoal, eu gosto de colocar isso também, que a gente não está fazendo nada a mais. A extensão não é algo a mais que a instituição faz. A gente não está fazendo sacerdócio ou alguma coisa, sabe? A gente está cumprindo o que a legislação prevê. Está escrito na lei. Nós temos dentro da comunidade científica, às vezes, alguma resistência em relação a isso, né? A extensão confunde assim como um favor que eu faço a alguém. Não. Artigo 6º está ali, desenvolver programa de extensão e divulgação científica e tecnológica, tá? Vamos deixar para lá essa sopa de letrinhas que os engenheiros do Havaí, o pessoal do Sul aí, tem uma banda de rock lá, né? Ele tem uma música que chama Sopa de Letrinhas. Às vezes a gente fala assim, divulgação científica, não é o termo divulgação científica? Não, poxa, a gente faz outra coisa, não divulgação científica. Enfim, mas é lei, nós temos que fazer extensão. No artigo 7º, pessoal, observadas as finalidades e características contidas no artigo 6º dessa lei, são objetivos dos institutos federais. Olha só, está aqui muito claro. Objetivo nosso, desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da educação profissional e tecnológica, é o que eu te falei agora, a importância de entender o que é isso, o que é essa educação, em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos. Tá legal? Disso tudo, eu acredito que merece um ponto focal essa questão de que nós precisamos estar em consonância com segmentos sociais. Tá? Eu não posso ser dono daquilo. Olha, eu quero que a comunidade lá do Cabula, lá na Bahia, plante a mandioca. Não é bem por aí, né? Eu preciso entender aquele contexto, eu preciso estar em consonância, estar em diálogo com os segmentos sociais da cidade, tá? E construir. O Cabula existe, viu, Fabrício? Entender aquele contexto social e buscar de maneira participativa, você é baiano, beleza, de maneira participativa, de maneira integrada com essa base, olha, sem fazer crítica, mas às vezes a pesquisa, ela se entende como um ambiente muito autônomo, eu sou dono disso aqui, a extensão ela não pode cometer esse erro, tá? A extensão precisa nascer ali na base, na estrutura da sociedade e vir lá para cá. Não estou falando que tem que ser entre as pessoas, apenas entre as pessoas menos prevalecidas, as pessoas excluídas. Não, a gente faz serviço de alta tecnologia também. Nós temos um trabalho interessante com o pessoal das multinacionais aqui em Mato Grosso, consertando o módulo de colheitadeira. Não há problema nenhum sem isso. Mas é preciso que nós tenhamos interação com a sociedade, senão o nosso trabalho, talvez ele ingesse um pouquinho e absorva características de outras instituições, sem querer criticar universidades e outras instâncias. Mas não, nós somos institutos federais, a gente precisa estar integrado com os segmentos sociais. A lei é extensa, pessoal, todos conhecem, né? Esses 3 pontos aqui são muito interessantes, a gente precisa estar atento a eles. Beleza, Lenice? Gente, o que é a tal extensão, né? Voltando lá aos engenheiros da Bahia, há alguém do Rio Grande do Sul aí? Voltando aos engenheiros lá, aqui também há uma certa sopa de letrinhas, eu fui uma das pessoas também que ajudei a discutir esse conceito, e a gente ficava... nunca fui do FAPROEST, mas a gente estava interagindo bem na época, há um tempo atrás. Aqui está colocando que extensão é um processo educativo, cultural e científico
que, articulada de forma indissociável ao ensino e à pesquisa, viabiliza a relação entre os institutos federais e a sociedade. É um conceito que todos têm, a gente sabe de qual é salteado esse conceito, né? Eu acredito que, fazendo uma análise crítica, a gente deva propor aí para mais à frente um ponto focal maior em relação ao conceito de extensão, que é essa questão da participação direta da sociedade, tá? Está colocando aqui, viabiliza a relação entre os federais. A gente está naquela coisa assim de, eu sou a pessoa que eu vou transformar a sociedade, né? Viabiliza a relação. Nós temos que ser a relação direta. O ensino de extensão, a gente não tem que viabilizar a relação, simplesmente. A gente precisa ser essa relação. Ter isso na nossa prática, no nosso fazer. E eu já vou passar para eles, que são avaliadores, uma característica dos nossos projetos aqui, já adiantando, antes que a gente esqueça lá mais à frente, que nós queremos que vocês sejam, até de certo modo, rigorosos com os projetos, em relação a isso que eu vou dizer a vocês. Como se dá a participação da sociedade no desenvolvimento, na construção desse conhecimento, que é esse projeto. Tá? Nós queremos um grau de, uma profundidade maior nessa participação da sociedade. A gente quer essa clareza nos projetos. Eu vou oferecer um projeto de psicultura para uma comunidade rural em tal lugar. Eu digo, estou falando eu nesse momento como extensionista, como profissional aqui do IFMT, né, como professor da instituição. Eu proponho isso. Você, como avaliador, é muito importante, sabendo esse conceito de extensão, é muito importante falar assim, tá bom, como será a participação da comunidade que essa pessoa vai atender? Ele vai fazer o projeto com os alunos e vai chegar lá e vai dar um dia de campo? Ou não, ele vai construir conhecimento com essa comunidade? De que maneira haverá a participação? Quanto mais efetiva, profunda e direta a participação da comunidade nesse projeto, Fabrício, mete a nota maior lá para o pessoal, tá? Mariana, não tem dó não, pode dar um 10 lá. Tá? A pessoa conseguiu contextualizar a comunidade, obviamente tem os outros elementos, né, gente? Estou falando desse item, né? Mas, assim, enfim, esse conceito de extensão, do que é realmente extensão, ele não é muito claro também para a pesquisa e para o ensino, às vezes. Nós recebemos projetos de extensão dos editais que a gente simplesmente encaminha para projetos de ensino. Tá? Eu vou pegar os alunos e ensinar os alunos a tirar a cor de tilápia. Tá, tudo bem. Não, a aula vai ser lá no Rio. Você mudou a sala de aula de lugar, graças a Deus, felizmente. Tomara que continue fazendo assim. Né? Mas é um projeto de ensino. Tá? Então, essa clareza é importante nós termos. Tá? Eu já lancei a minha crítica aqui, desculpe os conteúdos críticos às vezes, mas a gente também não pode perder a oportunidade de falar, porque você promove reflexões. Né? Nós não viabilizamos a relação, a gente é a relação com a comunidade. Tá bom? A gente quer estar ali dentro da comunidade. Esse conceito aqui é um conceito da rede federal, tá? Como um todo. Vamos lá, Nici? Isso aqui eu acho que é nosso, né, Nici? Essa discussão de ponte, que a gente ficava antigamente, lá em 2010, 2012, falando de ponte. Volta um pouquinho na ponte lá. Isso. A gente tem falado, pessoal, que é importante refletir a extensão como uma ponte, e não como uma fonte. A fonte, ela remete àquela ideia assim, eu estou produzindo, estou doando, estou colocando aí para você essa água. Isso é uma fonte. Né? A ponte não, a ponte é um troço tão democrático, né? Vai lá, volta para cá, liga esses espaços, esses ambientes. Tomara que as nossas instituições quebrem esses muros, elas sejam pontes o tempo todo com a comunidade, sem vaidade, sem nada, sem formalidade, sem nada. É lógico, a gente obedecendo os instrumentos legais, os normativos, tudo mais, né? Mas tomara que nós sejamos cada vez mais pontes. A gente precisa ligar esses mundos. Nós precisamos ter projetos lá, a gente precisa estar interagindo com essas comunidades. A gente precisa
até avançar, inclusive, nas legislações que nos permita sair dali com os nossos alunos, com os nossos servidores, e estar ali na comunidade dialogando com o pessoal e trazendo conhecimento para cá, para dentro da escola. A ponte, ela não só leva, né? Ela é um meio ali que permite pessoas dos dois ambientes se interagir, né? Dialogar e discutir, enfim, tudo mais, né? A ponte de todo jeito, né? Aquelas pontinhas quebradas, aquelas pinguelinhas, e essa ponte de baixo aí, coisa mais linda do mundo, mas essa ponte tem que ter uma estrutura de ponte. Olha, eu vou suportar as críticas da comunidade, às vezes, em relação à instituição, eu vou suportar os conceitos não fundamentados, às vezes até preconceitos da nossa instituição em relação às comunidades também, né, em relação àquelas pessoas, e a gente vive um momento, assim, de conflito, às vezes, a gente nota isso, de conflito de conceitos, conflito de percepções em relação a essas pessoas menos prevalecidas, em relação a vários segmentos da sociedade. A gente vive um momento conturbado na história do Brasil, vamos dizer assim. E a gente precisa ser cada vez mais ponte, a gente precisa ser ponte, ter essa resistência. Vamos lá, Nici? É um desenho vivo, e também são conceitos dessa história de ponte nossas aqui do IFMT que a gente tem discutido. Isso é uma verdade, mas é um ponto de reflexão, que merece reflexão, tá? Elson. Sim? Bom dia, Oi, pessoal. Bom dia, colegas. Professora Sheila, aqui do IFMT Campus Octaíde. Eu não posso perder a oportunidade, né, de explorar aí todo o conhecimento do Elson, especialista, só para contribuir um pouco com a discussão, voltando assim um pouquinho. Nós estamos com um edital aberto da nossa agência de fomento aqui da FAPEMAT, que ele traz um termo, né? Eu não sei se você vai falar ou mais na frente, ou se eu perdi o time. Ele menciona extensão tecnológica. Você poderia falar um pouquinho a respeito disso? Existe uma distinção? A universidade tem um tipo de extensão diferenciado do nosso? A nossa é tecnológica? O que você me fala a respeito disso, frente a esse edital que a gente está com ele aí para submeter aí a alguns projetos nesse momento, e traz essa terminologia, né, de extensão tecnológica? Ô, Sheila, obrigado pela sua participação, muito boa essa pergunta sua, muito boa. Olha, Sheila, eu volto de novo lá nos engenheiros, que é a história de sopa de letrinhas. A cada vez mais nós estamos entrando nessa questão de vou utilizar esse termo para eu poder definir melhor o que eu quero ali dentro, né? As legislações, elas não trazem essas primeiras legislações, existem depois outras instruções normativas e tudo mais, editais, o que se quer com esse termo extensão tecnológica, que, em princípio, extensão tecnológica seria a extensão voltada à produção de alta tecnologia, que seria aquilo que eu te falei agora há pouco, né, desenvolvido, inclusive, pelo Campus Cuiabá Octaíde, essas parcerias com grupos multinacionais e grandes corporações nacionais para consertar máquinas, o Case, John Deere, Caterpillar, mas ela estaria relacionada à extensão aplicada à produção de alta tecnologia, tá? A produção de alta tecnologia. O que daí, quando você pega o termo tecnologia também, ela se aplica em qualquer outro ambiente. Extensão tecnológica lá no assentamento rural, extensão tecnológica... Exato, né? A gente pode pensar na tecnologia né? social, exatamente, né? Exato. Então, o que a gente recomenda por exemplo, vou dar um exemplo para você do que aconteceu lá na Projeto de Extensão, na discussão nossa, em relação a empreendedorismo, né? A gente discutindo para fazer edital de empreendedorismo, discutia, era nós, eu, Marcos, Lélia, Lenice, a galera toda ali dentro, Bruno, todo mundo. Falando, gente, esse esse empreendedorismo que a gente tem ali, ele não se aplica ao que nós queremos. Nós vamos criar, voltando lá, né, nossos pecados também, vamos criar o termo empreendedorismo extensionista, porque isso aqui não é isso que nós queremos. Nós queremos que as pessoas possam estar motivadas para desenvolver isso daqui não casa bem, nós queremos que o empreendedorismo seja um esforço também entre os nossos alunos, ele seja uma inspiração, nós queremos um conteúdo um pouco mais lúdico do que eu pegar e sair montando empresa. Então, a gente criou, no nosso edital,
o termo empreendedorismo extensionista. Então, para esse fim desse edital, é importante colocar no edital de vocês, né, nos próximos editais, tentar redesenhar esses conceitos, sem medo de ser feliz aí dentro, de acordo com o que se quer para aquele edital, para a gente conseguir ser bastante específico. Né? Então, entenda-se para fins desse edital que extensão tecnológica é um esforço no sentido de produzir tecnologias assim, assim, assim. Aí você, nesse momento do edital, a gente pode tirar, pode afunilar, né, ajustar mais o ponto focal do que nós queremos com a extensão tecnológica mesmo. Tecnologia é tudo, né, tecnologia social, enfim, tudo mais. Mas, assim, Sheila, para finalizar contigo, nós não temos uma definição nacional hoje, nós não temos. Extensão tecnológica é isso, a gente tem, assim, em forma de lei, em forma de legislações. Nós temos, lendo em alguns editais, alguns conceitos que se diferem de acordo com o interesse daquela instituição, daquele grupo que propôs o tema, tá? Não sei se eu consegui responder para você, Sheila. Conseguiu sim, muito obrigada. Pessoal, vamos lá. Gente, fechando um pouquinho mais com a colaboração da Sheila ali, ó. É importante, no edital, que você for avaliar os projetos, lerem esses conceitos. Nós colocamos o nosso sempre no comecinho ali, ó. Para esse edital, entenda-se como comunidade externa, tal. Extensão, isso, para fins deste edital, tá? Entenda como empreendedorismo, entenda isso, entenda, tá bom? Isso é importante colocar no edital, porque o avaliador, ele tem uma segurança na hora de avaliar, né? E não seja pego, não seja laçado por conceitos muito abertos e conceitos universais, tá bom? Nós somos muito litúrgicos, a gente ama, os ingleses são, há quem diga que os ingleses são menos que nós, né? Eles são mais específicos do que nós. A gente ama colocar o português, deixar discorrer as coisas. Vamos lá, gente? Esses pressupostos ou premissas de extensão. Isso aqui, essa lâmina que a Elenice projetou para nós, ela está em consonância, ela está atendendo os nossos regulamentos de extensão, especialmente o regulamento de extensão geral, o regulamento geral da extensão, né? É um regulamento que nós aprovamos agora, ano passado, ano retrasado, a gente fez a nova versão dele, e nova atualização, e ele traz o seguinte, que nos nossos projetos de extensão, salvo exceções, excepcionalidades, né, editais assim que a gente precisa atender uma demanda específica, então permite, mas em grosso modo, em geral, são premissas das atividades de extensão na nossa instituição. Olha, a participação dos estudantes, gente. Eu acho até que a gente deve avançar mais nessa questão, porque a extensão, ela é muito a educação inclusiva. Ela é muito isso. A gente precisa ensinar os alunos. A gente tem, às vezes, uma falsa percepção da nossa população, né, do nosso povo. A gente acha que o brasileiro, nós abraçamos as pessoas, somos puros, e somos bonzinhos uns com os outros, e a gente não tem preconceito. E a gente vê que, às vezes, na prática, pode não ser bem assim, na prática, na hora mesmo, vamos ver, né? Então, acho que é muito importante avançar na inserção dos estudantes nas práticas extensionistas, porque, gente, nesse momento que há uma mudança, há um toque na mente e no coração da pessoa. Tá? Eu tive conversando com alguns meninos aí que participaram de projetos agora de enfrentamento de tal Covid, como voluntário, assim, levando alguma coisa ali para um abrigo, para um lar. Cara, olha, provoca uma mudança eu ia falar personalidade, mas mas uma mudança de comportamento desses alunos, de entendimento da necessidade de ele mesmo estudar, desenvolver mais para poder ajudar melhor, tá? De ele poder crescer como cidadão, de esse menino querer participar lá no seu município, nesse interiorzão aqui do Mato Grosso, né? De querer participar da vida da sociedade. Tá? Então, esses projetos, eles oferecem, projetos de extensão, uma educação para a inclusão social muito grande. Tá? Eu acredito, talvez, até mais do que o estudo ali do conceito de inclusão, de tudo. Pega esse moleque, coloca ele num barco e vai lá no Ribeirinho, lá no Porto Jofre, aqui no Pantanal, e ele vai lá e entrega uma cesta básica para uma família carente, para você ver o que acontece na mente desse menino.
né? A Aline colocou para nós que isso daí contribui para a formação integral, né, desses garotos, dessas pessoas. Nós, né, a gente já é rodado, macaco velho nisso, a gente se emociona com essa atividade, né? Então, é muito importante, gente. A gente recomenda, inclusive, aí, rever os regulamentos das instituições de vocês e ver de que modo se dá a participação dos alunos nesses projetos. De que modo? Nós temos absoluta convicção dos efeitos disso, e nós sabemos também, até com certa tristeza, a sobrecarga que esses garotos vivem, né, nas nossas instituições, né? Eu acho pesado demais, gente. Conteúdo, é muito conteúdo para esses garotos aí dentro. E é uma barreira que a gente precisa quebrar, a gente precisa refletir isso. A gente, no Paraná, né, é obrigatória a participação, isso é muito importante. A gente, se conseguisse, né, deixar um pouquinho o conteúdo pedagógico dele, Paula, um pouco mais leve, para poder participar mais de projetos, porque é educação demais. Enfim, no seu projeto que você vai avaliar, você precisa ver um estudante ali dentro. Você precisa... Quem é o estudante? Nós pagamos bolsa para os meninos que participam dos projetos. Um aluno por projeto, tá? Tirando aí, descartando aí, né, as exceções, obviamente. Mas é importante, a gente precisa avançar nisso. Agora, né, Lenice, a gente conseguiu aprovar que a gente pode pagar bolsa para 2, a gente pode diminuir um pouquinho o valor da bolsa, mas já estamos pagando bolsa para 2 alunos, isso aí dobra, nós temos 200 bolsistas em projetos, né, de extensão, a gente pode, de uma hora para outra, multiplicar por 400 já, isso é muito bom, tá bom? Fabrício concordou comigo em relação ao conteúdo, né, gente? Vamos falar a verdade, galera, a gente tem um monte de baboseira, a gente tem sim, e a gente é muito bairrista em relação às nossas disciplinas. A gente não quer ceder carga horária, a gente é muito chato com o pessoal que trabalha no setor de pedagógico, eu tenho muita admiração pelos pedagogos, pelas equipes, as equipes que trabalham ali nas coordenações de ensino, e são as pessoas que mais levam pancada, tanto de nós, extensionistas, como da pesquisa também, né? Mas, assim, o professor, ele precisa, no momento correto, ter essa reflexão que a gente está tendo aqui agora. Gente, será que é viável eu deixar esses meninos participarem mais das comunidades? Eu acho que sim, eu acredito que sim. Pessoal, outra premissa da extensão no IFMT é a participação da comunidade externa. Gente, participação da comunidade externa não é a comunidade externa receber um folder. Não é, ela está lá, eu fiz o meu trabalho de extensão lá no setor de, sei lá, de zootecnia, lá do campus que o Eric Vasconcelos ali trabalha, eu fiz o trabalho lá, eu como extensionista, aí eu vou lá na comunidade, entrego o material, fiz um jornalzinho, a gente não é muito dessa linha não, gente, tá certo? Nós precisamos muito obviamente, quanto maior você, quanto mais você aprofunda nesses conceitos de extensão, que é a participação direta da comunidade externa, talvez mais caro o projeto fique, né? Talvez mais difícil, talvez mais desafiador para o coordenador do projeto, para a equipe e para a instituição. Mas, às vezes, é melhor nós termos menos projetos, um pouco menos de projetos, com mais profundidade, né, com uma relação mais direta com a comunidade externa, do que ter um volume muito grande e a gente não conseguir fazer isso, acompanhar direitinho. Essa reflexão é importante, né? Passar ali para os nossos gestores, né, nossos diretores, que também são heróis, né, gente? Vamos falar a verdade, é difícil demais você administrar uma coisa desse tamanho, com um grau de detalhamento. Olha aqui, nós estamos aqui falando de comunidade externa, gente. O pessoal está lá no setor pedagógico discutindo como eu vou dar aula, como eu vou garantir 200 dias letivos, né? Ali dentro, num sistema remoto, gente, na plena pandemia. Então, você vê o tamanho do desafio que é da nossa instituição. Mas é importante isso, a gente ter esse zelo, né? No nosso caso aqui em Mato Grosso, pessoal, é legislação. Nós temos que ter a participação direta da comunidade externa nos nossos projetos. Quem vai avaliar essa profundidade são vocês, avaliadores. Tá joia? Às vezes o professor coloca lá que ele vai ensinar o pessoal a fazer uma horta comunitária, só que eu vou fazer isso aqui em casa e depois eu levo o conceito para lá. Você vai dar uma nota para esse item. E às vezes o professor fala, não, eu vou pegar o carro e vou estar lá na comunidade com o pessoal. A gente está deixando, eu estou colocando uma reflexão geral aqui, né? Nós sabemos que é um ano de pandemia, obviamente a gente não vai aglomerar, óbvio, isso é óbvio. Mas a gente está entendendo o conceito de extensão da maneira mais holística, né? Então, nesse sentido, aí, Bruno, a sua nota para essa pessoa que falou, não, o meu projeto é diferente, eu vou pegar aqui
a minha equipe, meus meninos aqui, meus alunos, eu vou agendar a reunião lá no sítio do seu Zezinho, lá, e eu vou estar sábado de manhã lá com esse pessoal, e eu vou pegar o cabo da enxada ali dentro e vou fazer isso aqui, vou colocar a sementinha com eles. Gente, o grau de aprendizagem é outro, motivação, entendimento, é outro, isso aí a gente não tem dúvida. Isso é uma extensão, aquela cerejinha do bolo da extensão, a participação direta da comunidade. Não precisa ser eu ir até a comunidade, não vou ser tão assim também, né? Eu posso trazer a comunidade para dentro da instituição, mas assim, voltando àquela lâmina lá atrás, não é promovendo uma relação, eu sou a própria relação com a comunidade, tá? Isso é importante, isso aqui está aqui na nossa legislação, a Rita Elson, que nós... Vitor, não consegui ler todo, mas daqui a pouquinho, né, Lenice, a gente discute algumas coisas no chat aqui, tá bom? Gente, comunidade externa acho que está bem claro, né? Duração, gente, também os editais, eles vão passar para nós lá, essa vai flexibilizar, aumentar um pouquinho os períodos de execução de projeto, ou diminuir, mas como regra geral, nós temos aqui que os nossos projetos de extensão, como regra geral não, como regulamento, está regulamentado aqui no IFMT, né, que os projetos tenham no mínimo 3 meses de carga horária de 100 horas, tá? A gente está falando de um mínimo. Senão ele já entra num outro campo do nosso regulamento, que são eventos de extensão. Tá? A gente requer uma certa permanência dessa equipe de trabalho extensionista com aquela comunidade, com aquele grupo lá, né, grupo comunitário em geral, que vai receber o projeto. Essa permanência, ela promove mudanças, tá? Ela intensifica as características extensionistas no trabalho, tá? Então, aí a máxima, ela vai conforme regulamento, conforme edital, né? Pode ir até 2 anos, a gente pode renovar o projeto, tá bom? Mas aqui, o mínimo é 3 meses e 100 horas de carga horária de trabalho. Eu acho que está bem claro, né, Lenice, a questão de premissas da extensão no IFMT, né, para você que é avaliador aí. A gente tem outros momentos também para discutir sobre premissas, bom? Isso a gente falou agora há pouco. Quando vocês olharem esses gráficos aí, lembre das comunidades lá sendo atendidas. Não lembre da gente mesmo, não, pelo amor de Deus. Não lembre assim, puta merda, a gente está bom, olha aqui como é que eu estou. Não. Vão lembrar do sorriso das pessoas lá na comunidade. Acho que pode passar esse gráfico, Lenice. No começo eu falei brevemente, a gente começa a falar sempre um pouco nervoso, né? Você vai atropelando informação e vai... Mas aqui está um mapinha da nossa instituição aqui em Mato Grosso, né? É um estado grande, Mato Grosso. Nós temos campos que... esse campus aqui, número 8, aqui, ó, vocês estão vendo lá, número 8? Campus Confresa, gente. Fica mais longe aqui, para nós que moramos em Cuiabá, Confresa fica mais longe do que Goiânia, eu não sei se é mais longe que São Paulo, alguém, os universitários aí, corrija, mas dá quase 1.300 quilômetros de Cuiabá a Confresa. Ah, tá, e tem estrada de chão sim, tem muita estrada de chão para chegar lá, viu, galera? Então, é um estado grande, são 19 campos, a gente consegue se articular muito bem, a gente é muito feliz aqui. Eu estou deixando a diretoria de extensão, vem um amigo meu que está assistindo a gente, que é o Vitor, né, continuar esse trabalho na diretoria de extensão, estou voltando ao meu campus, que é Campus São Vicente, mas o que eu vou levar é muita felicidade nesse contato com as coordenações de extensão do campus. São pessoas muito trabalhadoras, muito boas de trabalhar, essas pessoas que estão à frente das coordenações. Nesses grandes rincões aqui do Mato Grosso, né, você está vendo a divisa com Pará lá em cima, a divisa aqui com Rondônia, aqui no lado oeste do estado, né? De fronteira com Bolívia, também a oeste, aqui embaixo. Fronteira ali com Goiás, aqui na Barra do Garças, que é o número, se eu não me engano, 12, né, Lenice? Barra do Garças, eu vi 12. Atravessou o rio, a gente está em Goiás já. Lá em cima a gente tem a unidade ali, ó, divisa com o Pará. Muito interessante. A gente consegue, pela tecnologia, né? Dialogar semanalmente, dialogar de uma forma mais direta, né? Porque dialogar, na realidade, todos os dias a gente está conversando com os nossos coordenadores. Mas isso daí é preciso ter uma visão geral do nosso Mato Grosso e do nosso IFMT, que a gente tanto ama. Pode passar, Nilce. Eu vou ler essas páginas, são só 15 páginas, tá, pessoal? Não, estou brincando, não vou ler nada, não. É só para falar para vocês, né? Esse primeiro documento norteador aqui, ó,
que aparece para mim aqui à esquerda da minha tela, né? Essa versão foi em 2013 da Rede Federal, nós ficamos aí 9, 10, 11, 12, 13 discutindo extensão bastante. Acho que essa arte foi até a Helenice que fez para o CONIF, ali. Que criou essa arte, criou tudo isso aqui. Essa legenda, como é que eu posso falar, do ForProEst aqui embaixo, né? Imagem visual, identidade visual ali. Enfim, pessoal, ali ele traz, depois em 2015, né? Essas contribuições sobre extensão, que foi que a Rede Federal lançou também, ela coloca lá 52, se eu não me engano, áreas de atuação da extensão, muitas áreas de atuação, muitas. Acho que não tem um ambiente que a extensão não possa atuar, eu duvido. Eu não sei qual é a área de conhecimento que a gente não consiga. Eu acho assim, língua portuguesa, eu acho que o fato do menino estar na comunidade ensinando o verbo caber, né, que é o caibo, eu acho que 50% vão acertar lá na comunidade. Isso é extensão, é uma prática extensionista, é uma prática da extensão, né? Então, é uma colaboração com a comunicação ali dentro, largando, deixando de mão, deixando de lado toda a questão de o que é mais importante, o que é menos importante, o que é mais impactante, deixando isso. Mas a extensão ela pode estar presente em qualquer área de conhecimento humano, e essas contribuições, esses documentos técnicos norteadores, nos apresenta até com muita clareza, tá? Muita clareza, muito legal. Pode passar, Nice. Acho que terminou, né? Elson, eu só queria fazer uma observação. Tá com um pouco de eco, eu entrei agora com o celular para não tirar a apresentação. O IFMT teve participação bem importante na construção desses 2 documentos norteadores, né? Assim como outras instituições, mas só para falar um pouco da participação do IFMT. De fato, essa capa, eu acabei criando às pressas, a pedido do, então, pró-reitor de extensão à época, né, que era o João Vicente. Eles tinham que produzir esse material, eles não tinham uma capa, e ele me pediu para produzir. Eu não entendia absolutamente nada, hoje eu entendo muito pouco, mas na época eu não entendia nada de diagramação, de criação de arte, de nada disso. Criei algumas com o que eu tinha de sistema na época e ele acabou escolhendo essa. A identidade visual foi um estagiário nosso da comunicação que criou. Né? E o documento todo, né, o miolo do texto, foram os pró-reitores de extensão à época que escreveram, né, o conteúdo. Esse material ele nunca foi revisado, né? Não sei exatamente o motivo, mas eu acredito que ele precisaria, sim, de uma boa revisão aí do ForProExt. Então, quem faz parte aí poderia resgatar esse trabalho. Já o segundo documento, eu me recordo, inclusive, que eu secretariei a reunião do ForProExt Centro-Oeste, nesse período aí de 2015, já na época do pró-reitor Levi Pires, de Andrade. E aí, os pró-reitores de extensão da região Centro-Oeste, eu me recordo que eles queriam unificar alguns conceitos, algumas práticas, e demorou um bocado a discussão, foram várias discussões durante o mesmo ano. Eita. Deu eco, Denise, está com várias... Tá, tô terminando aqui. E aí a gente acabou escrevendo esse material. Pedir para você desligar uma fonte, porque fica as duas, aí fica fazendo eco, fica difícil a gente ouvir. Beleza. Afastei bem aqui, acho que agora melhorou um pouquinho. Só para finalizar, então essa de 2015 eu me recordo que o documento ele surgiu de uma proposta no ForProExt Centro-Oeste, foi construído no coletivo ali, com os pró-reitores à época, né, da região Centro-Oeste, e apresentado no ForProExt, né, e se fosse um documento que fazia sentido
para as outras regiões, para os outros institutos federais, ele seria um dos norteadores mais sintéticos, né? Se vocês forem conferir os documentos, vocês verificam que esse ele é um pouco menor, né? Ele tem um conteúdo mais sintético do que o outro, né? Então, os documentos são bem importantes. Aqui no IFMT, por exemplo, teve várias atividades que eu me lembro que não se tinha uma compreensão, é extensão, é pesquisa, é ensino, o que é, e que por meio desses documentos a gente conseguiu explicar o porquê que era extensão, né? Então, são documentos bem importantes que nos norteiam, inclusive em dúvidas que de repente venham, a gente consulta ali, beleza, é isso. A gente esclarece lá. É isso. Denise, obrigado pela sua participação aí. Gente, é importante, não sei se todos já leram esses 2 documentos aqui, especialmente essas contribuições de 2015, tá? Lá fala das áreas de atuação da extensão e muitas outras informações interessantes. É importantíssimo dar uma lida. Você pode passar nisso para nós. Essas 3 legislações aqui, esse desenho parece uma bíblia, né? Mas ela não é isso tudo, mas é quase uma bíblia. Mas é o norteador, acho que você que é avaliador, também é ultra importante ler essas 3 legislações aqui, tá? A primeira é o regulamento de extensão do IFMT, ele se encontra na página ali da ProEx IFMT, é o regulamento das ações de extensão, muito legal. Lá fala assim, se a pessoa pode receber 2 bolsas, como está isso, como está aquilo. Olha, gente, são documentos que a gente não vai... Eu quando eu preciso, eu consulto. Eu estou nisso há muito tempo já, mas eu vou lá e folio, consulto. Gosto de deixar impresso aqui na minha mesa também, de vez em quando eu vou lá e dou uma olhadinha. Enfim, o primeiro é isso, tá? É o regulamento das ações. O segundo, nós temos esse segundo regulamento aqui, ó, que é o regulamento do Programa de Valorização de Ensino, Pesquisa e Extensão. É mais conhecido como regulamento de pagamento de bolsa. Tá? Isso aqui para eu saber qual é o valor da bolsa, qual é a carga horária que eu posso trabalhar, está nesse segundo regulamento aqui. Tá? Quando a gente fala valorização, é basicamente de fomento mesmo, de bolsas, enfim, tudo mais. O terceiro, gente, é o regimento geral do IFMT. Ele é menos específico em relação à extensão, mas também ele traz conceitos gerais das ações que nós desenvolvemos no IFMT como um todo, entre elas a extensão, tá bom? Mas esse documento 1 e documento 2, ele é muito importante para você que é avaliador. Nós enxugamos, eram documentos muito extensos, a gente enxugou, acho que esse documento 2, ele está em 3 ou 4 páginas só, já deu uma melhorada. O documento 1, ele continua, precisa de uma revisão ainda, no documento 1 ali, né, que é o regulamento das ações de extensão, mas ele está bastante claro e bastante específico, tá joia? Então, essas 3 lições básicas aqui são importantes, tá joia? Pessoal, eu estou um pouco preocupado com o chat. Você está verificando alguma coisa no chat? Para mim não está dando tempo de ler, mas a gente vai abrir para vocês fazerem perguntas, no máximo 5 minutos, tá? A gente já vai abrir para vocês aqui. Pode passar, Kirenice. Agora eu estou acompanhando o chat aqui pelo celular, mas as conversas anteriores eu não tenho. Então, se teve pergunta anteriormente, posta novamente para que eu consiga visualizar. Tá bom, turma? Maravilha. E turma, Reginaldo e galera, amigos, daqui a pouquinho a fala vai estar com vocês, tá? Vocês podem fazer a pergunta lá. Nós falamos disso agora há pouco, né? Só um ponto de destaque. O conceito é importante. O conceito que eu quis passar para vocês, assim, de conceito, é que vocês não se apeguem muito unicamente a esse conceito universal da extensão geral aqui dentro. Você pode, para fim da sua instituição, você quer que essa participação com a sociedade se dê assim, se dê de uma maneira mais direta, tá legal? Mas está aí o conceito, ó. Um processo educativo, cultural, científico, que articulada de forma indissociável ao ensino, a pesquisa, viabiliza a relação entre o Instituto Federal de Educação de Mato Grosso e a sociedade. Maravilha. Pressupostos, eu falei agora há pouco, tá? Que é a interação dialógica e transformadora com a sociedade, em articulação com o ensino e a pesquisa, contribuindo para o processo formativo do educando. Envolve necessariamente a comunidade externa. Disso aqui é importante demais
você vê as pessoas tentando entender o pressuposto da extensão, você tentar ter uma visão de uma pessoa da comunidade participando diretamente de um projeto de extensão. Isso é importante, isso é o básico, tá bom? Isso é o básico mesmo da extensão. E aí o setor, o ambiente de trabalho, né, o ambiente organizacional, Pró-Reitoria de Extensão, é o órgão executivo que planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as atividades e políticas de extensão e cultura do IFMT, articuladas ao ensino e à pesquisa com outros setores, outros segmentos da sociedade ali, tá joia? A Pró-Reitoria de Extensão, ela não é chefe, ela não tem hierarquia com nenhuma coordenação de extensão. A gente não tem. O que nós fazemos é guiar, né, a coisa, assim, direcionar em relação, de maneira participativa também, nunca sozinhos, de maneira participativa, as políticas aplicadas à extensão, tá? Quando fala políticas, é um termo tipo sustentabilidade, né, que quer dizer tudo e não quer dizer nada ao mesmo tempo. Políticas são as relações de poder mesmo, são os regulamentos de extensão, são os editais, tudo isso, tá bom? Ali na Pró-Reitoria, tomara que todos estejam fazendo de maneira participativa com os coordenadores de extensão dos campi, né? Mas é nesse ambiente que é a Pró-Reitoria, onde ocorre geralmente o planejamento geral da extensão numa instituição federal de ensino. Vamos lá, Nisso? Continuando pontos de destaque, pessoal, a classificação, né, o enquadramento das ações de extensão. Aqui, a nível de IFMT, ela se dá em programas, o regulamento lá, norteador, fala disso também, dessa forma, né? Ela se dá em forma de programas, projetos, cursos de formação inicial e continuada, eventos, prestação de serviço, é óbvio que tem que ter um regulamento próprio para prestar serviço, né? Empreendedorismo, estágio, acompanhamento de egressos, visitas técnicas, foi falado aqui arte, cultura, lazer, né, também, arte, cultura, entretenimento. Objetivos da extensão: apoiar o desenvolvimento local, regional e nacional. A gente tinha colocado promover o desenvolvimento, a gente fica tão audacioso, né? Mas a gente precisa estar articulado com os municípios, articulados com os conselhos municipais, tá? São vários conselhos do município ali dentro, articulados com a coordenação pedagógica do município, do seu município aí, né? Como que o Estado está vendo as questões educacionais, a gente tem que atuar também junto com... A gente tem atuado muito pouco aqui em Mato Grosso, com esse segmento aí, mais educacional, né, das escolas aqui do Estado. Mas a gente deve apoiar esse desenvolvimento local, promover, né, de uma maneira participativa, o desenvolvimento local, regional e nacional. Nunca achar que a nossa instituição é dona da verdade, né? Que eu, como extensionista, eu vou fazer isso para fulano. Não. Eu vou verificar as demandas aqui dentro e vou propor linhas temáticas nos editais dessa forma, tá? Visão da extensão. A integração, viu, pessoal? É a integração, é essa parceria. A visão da extensão é aquela visão da ponte, aquela pontinha. Pode passar nesse. Pontos de destaque, né? A gestão sempre, pessoal, gestão da extensão, gestão de processo extensionista, ó. Desconcentrada, desburocratize os processos, né? Compartilhada, autônoma, sistematizada, tá legal? Autônoma, ela remete muito, essa palavra autônoma, a você não se... Foi a colaboração que a professora Sheila fez com a gente aqui, né? Que coisa é essa de extensão tecnológica, sendo que tudo é tecnologia, né? Então, seja autônomos, inclusive em definir alguns conceitos de acordo com o interesse, com a necessidade da sua comunidade aí, da sua instituição, tá? Para fim desse edital, entenda-se isso dessa forma. Maravilha. Isso daí, essa palavra autônoma, ela remete também a isso, tá? Tá aqui embaixo, né? Cada campus possui uma coordenação de extensão, no nosso caso aqui, né? A gente sabe que algumas instituições não são coordenações de extensão, né? Elas são, às vezes, mistas com outro ambiente institucional, às vezes compartilhada com o setor de ensino ou com o setor de pesquisa, cujas responsabilidades equivalem às da PROEX, porém no âmbito local, tá? Então, o que é isso? Lá a nível de campus, aquela coordenação de extensão, ela faz o planejamento interno dela, obviamente, né,
ouvindo, né, as diretrizes ali da direção-geral do campus, né, o diretor de administração DAP, o departamento de ensino, o diretor-geral do campus, as políticas ali de ingresso ao campus, tudo isso se cria um painel de gestão, discute com a comunidade o que se quer, né, e aí apresenta aqui a Pró-Reitoria de Extensão. A gente não é dono da verdade em relação às ações de cada uma das coordenações de extensão. A gente norteia, orienta, porém, os campos são autônomos em definir as suas políticas de extensão, as suas áreas de atuação. Compartilhada, gente. As decisões são deliberadas no coletivo, principalmente por meio de fórum de dirigentes de extensão e com os coletivos de servidores que desenvolvem cada produto ou processo, né, de extensão do IFMT. Autônoma. Os campi possuem autonomia para criar e fomentar seus produtos extensionistas, programas, projetos, serviços, cultura, desporto, com o campus. Nós não gostamos muito daqueles campi também que, não vou fazer jogos esse ano, não. Não, esse ano sem essa coisa de mostra de arte. Não, projeto não, vou participar só assim. Mas os editais nossos são abertos a todos os campi, os editais da Pró-Reitoria de Extensão, e os campi também abrem as suas possibilidades, os seus editais e os seus normativos, tá? Sem nenhum problema. Sistematizada. Todas as ações de extensão, desde 2018, passaram a ser registradas e acompanhadas no SWAP Módulo Extensão, que nós esperamos que seja uma verdade para todos vocês aí, Brasil afora, porque é uma maravilha, para falar a verdade, tá? O SWAP. Obviamente que todas as dificuldades que tem, né, eu não estou falando que o SWAP é perfeito, não é. Mas eu estou comparando ele nisso com aquela época nossa que a gente recebia, pessoal, 100 quilos de papel na mesa, assim, projetos de 15 páginas, vezes, sabe, e para a gente fazer formulário de acompanhamento, se o cara desenvolver o projeto, pegar os relatórios de 1 por 1 mensal, já pensou isso? Uma vez nós conversamos com o pessoal do Tribunal de Contas, que eles iam fazer uma auditoria aqui no IF, e nós explicamos como era o método de acompanhar. Não, isso é impossível. Ela já falou assim, não, é humanamente impossível essa quantidade de trabalho dentro, né? Mas hoje com o SWAP, nossa, mas tem muita coisa a avançar no SWAP, né? Acho que o SWAP ele precisa ainda ser uma tecnologia um pouco mais autoexplicativa, né? Um pouco mais ainda. Tá certo, pessoal. Nós que todo dia a gente está no SWAP, todo dia é mais tranquilo, mas para outras pessoas nem tanto. A Tati colocou que no começo é terrível, todo mundo com medo do SWAP, né? Mas depois que você se familiariza com o SWAP, ele é maravilhoso. Mas, gente, para quem faz gestão, talvez para o extensionista, nem tanto, talvez, não. Agora, para quem faz gestão de processo extensionista, gestão, acompanhamento disso aqui, o SWAP é uma maravilha. Foi muito bom, com todos os problemas que ele oferece, mas a gente está muito satisfeito com essa mudança aí de 2017 para cá, que é em relação ao SWAP, tá? Foi uma maravilha. E a gente tem entrado em contato, né, a Pró-Reitoria de Extensão tem entrado em contato sempre com o pessoal do Rio Grande do Norte, que são nossos, olha que palavra, né, são nossos heróis em relação à gestão de processo extensionista, né? É um mérito lá do pessoal do Rio Grande do Norte, essa questão do SWAP. E são pessoas acessíveis, né? A gente tem que estar sempre encaminhando solicitação de melhorias. Não sei como é que está atualmente, né? Ele sabe mais que eu, e o Marcos Tax, que é o nosso pró-reitor de extensão. Mas, assim, a gente só tem a agradecer, a gente só tem a elogiar o SWAP, e a gente está aqui na pró-reitoria, nas coordenações de extensão do campus, oferecendo ajuda. Pessoal, não carregue sofrimento para vocês em relação a ferramentas tecnológicas. Não carregue sofrimento, procure a coordenação de extensão aí no campus, tá bom? Procure lá, olha, eu estou com dificuldade de colocar um anexo aqui, essa foto, estou com dificuldade, como eu vou fazer? Quando você fizer 2, 3 vezes, você vai saber, pronto, antes disso você não vai saber, tá? É assim que acontece, tá bom? Sem essa de, não é para mim, isso aqui não dá certo para mim, enfim, a gente tem motivado as pessoas a utilizarem realmente o SWAP. Em suma, só aceitamos projetos de extensão via SWAP, só aceitamos, salvo aquelas exceções, aquelas excepcionalidades, tá bom? A gente tem procurado, assim, concentrar tudo, o nosso histórico ali no SWAP módulo extensão. Graças a Deus, daqui a pouco também a gente vai estar utilizando da maneira total o SWAP módulo estágio, e eventos e outros, tá?
Mas em relação ao projeto de extensão, pessoal, vocês vão receber lá depois link de acesso e tudo mais. Joia? Pode continuar, Denise. Acesso ao SWAP, né? Estou falando. Elson, só um complemento, que eu também sou extensionista, né? Não são tantos projetos, mas tem um ou outro que participo, coordeno, né? Que atuo de vez em quando. E para quem é extensionista, ficou muito melhor do que era antes. Muito melhor. Antes, o que acontecia? A gente recebia os processos na Pró-Reitoria de Extensão para analisar a prestação de contas, aí tinha que devolver o processo para o campus quando faltava alguma coisa, ou então ficava retido, guardado aquele monte de papel empilhado, um monte de processo um em cima do outro, esperando vir um documento que faltava para comprovar ali a prestação de contas e encerrar. E o que acontece? O extensionista, muitas vezes, perdia as informações. Se ele não tivesse cópia física ou digitalizada, que seja, né, guardada com ele, muitas vezes ele perdia as informações, ele não tinha como depois pegar aquilo e comprovar, não, eu executei, está aqui meu relatório e tal, né? Então, acontecia muito isso. Então, hoje, o que acontece? A gente tem no sistema todas as informações, se a pessoa precisar baixar a qualquer momento, qualquer horário, né, ela consegue entrar lá, baixar os documentos, né, ela consegue utilizar esse material para qualquer outra coisa. E outra coisa muito fantástica do sistema é que é tudo muito integrado, né? Então, exceto se algum módulo não foi bem instalado ainda, não foi bem implantado, né? Aí, realmente, algumas coisas podem ter um gap ali, não vai funcionar corretamente. Mas é muito bem ajustado que quando você vai buscar a informação de uma pessoa ou de um estudante, por exemplo, no SWAP, você consegue saber se essa pessoa está envolvida em alguma atividade de extensão, de pesquisa ou outras atividades. Então, assim, é um sistema realmente fantástico, não somente para a gestão foi, nossa, o upgrade incrível que a gente teve aí nas nossas atividades. Mas para quem é extensionista também foi um facilitador muito grande. Para quem tem projetos que são contínuos, né, que tem fase 1, fase 2, fase 3, que acontece esse ano, próximo ano, no ano seguinte, e assim por diante, dá para você clonar o projeto e vir mudando atividades, complementando, né, as próximas fases que vem naquelas próximas fases. Então, facilita muito melhor do que era antes. Você tinha usado do zero um projeto, né? Então, você consegue reaproveitar ele na totalidade. Então, é fantástico. Então, quem não implantou ainda, assim, sugiro fortemente implantar o SWAP módulo de extensão, não apenas ele, mas o SWAP como um todo, né? Porque como é tudo integrado, então não escapa nada. Maravilha, Denise. Pessoal, nós estamos com a presença aqui do nosso projeto de extensão, Marcos Tax. Você quer dar um alô para o pessoal aí, Marcos? A gente está com 180 participantes aqui agora, nesse momento. Bom dia, Elson. Bom dia, Lenice. Bom dia, amigos. Tudo bem? Me ouvem bem? Sim, Marcos. Perfeito. Eu estou aqui já tem uns 30, 40 minutos, eu estou quietinho, né? Pronto, eu tô aqui ouvindo para dar a contribuição agora, né? Primeiro, parabenizar vocês aí pela capacitação, acho fantástico. Dizer assim, só com relação ao SEI SWAP, né? Acho que travou. O que acontece hoje? Todos os outros sistemas nossos, que eles estão integrando, o IFMT ele vai usar tudo via SWAP, inclusive o ensino. Então, o próximo passo nosso agora, a partir desse mês, nós começamos tratativas do SWAP módulo estágio. Para quem é extensionista e tem um estágio, né, quem trabalha na gestão da extensão e tem o estágio ligado à extensão, sabe o trabalheira que é. E agora a gente vai conseguir integrar tudo isso. Então, todos os nossos documentos, acho que travou. Marcos, está funcionando. Não travou não, Marcos, está funcionando. Está funcionando? Está a minha tela, então perfeito. Então, todos os nossos documentos eles vão ser integrados agora. O que faltava, a ponta que faltava ainda era o SWAP módulo ensino, que começou já a ser implantado. Tem campus nossos que já está 100% no SWAP ensino. E agora o próximo passo vai ser a integração também, que vai facilitar muito, né, Lenice, Els, demais colegas, que é com a PROAD, o SWAP Administração
só na prestação de contas, e isso vai ficar mais fluido ainda, tá bom? Mas é isso, eu estou aqui quietinho, não quero atrapalhar vocês e estou acompanhando já tem um tempinho, viu? Um abraço, parabéns aí ao Marcos, e tudo mais. beleza. Valeu. Pessoal, eu tenho... Elson, só um minutinho. A Keila está perguntando por que nós usamos o SWAP e não usamos o SEI. Keila, a nossa resposta é porque o SWAP tem tudo. Eu não preciso buscar o SEI. Senão eu teria que transferir documento do SEI para trazer para o SWAP. Então, o SEI ele tem basicamente processo eletrônico, né? Documento eletrônico, processo eletrônico. E isso eu tenho no SWAP. Então, para mim, para nós, né, como quanto IFMT, não faz muito sentido ter dois sistemas, sendo que um já atende tudo, absolutamente tudo que a gente precisa na instituição, né? Então, e a integração seria mais complexa, né? Eu preciso fazer a integração de outras coisas na instituição, mas o SEI com o SWAP não tem necessidade nenhuma. Então, todos os meus processos da extensão, por exemplo, são todos eletrônicos, documentos que a gente tem feito são todos eletrônicos também, sem necessidade nenhuma de eu usar o SEI, eu uso o SWAP, né, com assinatura digital, inclusive, né, todos os documentos com assinatura digital, né, tudo via SWAP, então facilita a vida, né, não tem necessidade da gente ter um outro sistema, né, vai gerar uma duplicidade na realidade, entende? Por isso que a gente utiliza o SWAP mesmo. Muito bom, Helenice. O Pedro gostaria de fazer uma consideração. Pedro, pode falar, Pedro, em relação ao SWAP, né? Pedro Gabriel. Acho que ele não nos ouviu. Helenice, vamos continuar, então, daqui a pouquinho. Perdão, eu Diga, tinha Pedro. esquecido de ativar o microfone. Bom dia, senhoras e senhores. Eu sou o Pedro, coordenador de extensão do IFMT Campus Campo Novo Parecis. Estou na coordenação de extensão há quase 5 anos, e a implantação do SWAP, módulo extensão, nos ajudou muito. Toda essa parte de papelada já resolveu um problema muito grande, porque quando tinha a abertura do edital, os extensionistas abriam o processo na coordenação, nós digitalizávamos os projetos, mandava para a ProEx mandava para os avaliadores, tinha avaliação, então essa parte física do início do projeto ia lá para a coordenação de extensão. Aí os projetos que eram aprovados davam continuidade, os que não eram aprovados ficavam lá, né? E não tinha para onde ir, acabava que aí finalizava os projetos, a gente mandava tudo para a ProEx via malote. Então, como vocês viram aí no mapa, temos 19 campi, entre campus e campus avançado. Então, eu vejo que com o SWAP ficou de ponta a ponta, tanto essa parte de toda a memória da entrada do projeto até certificação, fica tudo ali, o que facilita muito. Então, tanto como extensionista, quanto como coordenador de extensão, o sistema SWAP ajudou muito, muito mesmo no nosso trabalho. É isso. Pedro, obrigado pelas suas colaborações, suas considerações aí, tá? Helenice. Elcio, só complementando aí o nosso colega aí, o Pedro, sou professora Ângela Carrion, sou coordenadora de extensão do campus Cuiabá, Coronel Octaíde, do nosso centro aqui, e dizer que, sem contar que os nossos relatórios, eles já têm uma base estatística dentro do SWAP. Então, facilita muito para nós redigirmos o relatório anual. Então, eles vêm com bases estatísticas bem aprofundadas, inclusive por áreas, por setores, e economiza tempo nosso pra caramba. Obrigado, Ângela, maravilha. Mais uma questão, Helenice? Ok, né? Não, Elson, pode continuar. Pessoal, agora aqui em Mato Grosso são 11 horas e 5 minutos, aí no sudeste do Brasil, aí todo sul, sudeste, nordeste, é meio-dia e 5 já, né? Então eu vou falar mais, no máximo 10 minutos, eu vou fechar daqui a pouquinho com os nossos programas, com a oferta de serviço nosso aqui da extensão no âmbito do IFMT, daí eu vou passar para vocês, tá? A gente pode contextualizar toda a apresentação agora pela manhã, aí na fala de vocês. Pode passar para mim, Helenice?
Em Goiás também, né, Bruno? Bem lembrado, o fuso horário. Pessoal, esse painel aqui na tela, ele mostra o dia a dia nosso aqui, né, da extensão aqui no IFMT. E vocês, como avaliadores, podem navegar em tudo isso que está aqui no quadro agora. Avaliar projetos dessas diversas áreas de atuação. Nós temos cada vez mais procurado receber as propostas dos nossos colegas dos campi, né, os servidores do campus, que aqui em Mato Grosso também o técnico administrativo faz projeto de extensão e faz muito projeto de extensão. Então, a gente tem recebido em todas essas áreas, produtos e serviços aqui. A gente tem procurado receber sempre em forma de projeto. Legal? Eu vou falar brevemente aqui, que são muitos serviços aqui do IFMT de extensão, mas rapidamente. Nós temos, no ambiente da arte e cultura, na produção cultural do IFMT, nós temos uns eventos localizados nos campi, que nós chamamos de circuitos de arte e cultura. Então, há um edital, a gente seleciona um projeto por campus, nós selecionamos, e ali, o coordenador do projeto, que geralmente, não necessariamente, mas geralmente é um arte educador, né, desenvolve o seu número com seus alunos, com a comunidade, com tudo mais. A orientação para eles também continua, viu, pessoal? Que a comunidade externa tem acesso a essa produção. Talvez não diretamente, ela não precisa participar, por exemplo, do coral ou participar da banda, mas que ela tenha acesso, que ela receba a produção cultural da comunidade externa. Então, há uma interface também aqui no campo da arte, tá? Da comunidade externa com o segmento, com a nossa comunidade escolar, tá joia? E esse evento, pessoal, esses circuitos, eles culminam num grande evento nosso, aqui no IFMT, que é a nossa mostra de arte e cultura, que nós chamamos de Marte, que é a segunda logomarca, aquela pretinha ali, ó, Marte, tá? A Marte é a mostra de arte e cultura, tá? Vamos rezar, né, Marcos, para que o ano que vem a situação da pandemia esteja controlada, a gente esteja vacinado já, né, pessoal, todos nós vacinados, para que nós possamos, e estão convidadíssimos para participar da Marte do ano que vem, é um desafio nosso. Se tiver aberto aí, né, Marcos, a eventos de aglomeração, a gente vai manter aí a Marte, tá? A equipe da Proreitoria de Extensão. Então, gente, no campo da arte, a gente tem esses dois grandes eventos aqui, ó. Então, são os circuitos de arte e cultura que ocorrem nos campi, e a mostra de arte e cultura, que é um grande evento, que ocorre uma vez por ano aqui, né? Em um dos nossos campi, a gente faz de maneira rotacional nos campi. Nesse ano de 2020, a mostra, ela ia ocorrer lá no nordeste do estado de Mato Grosso, lá em Confresa, tá? A gente não pode fazer. Aí a gente também participa aqui com outras instituições aqui em Mato Grosso, que é o FMT e a Unemat, né, do Encontro Mato Grossense de Artes Cênicas. A gente participa todo ano com o pessoal, esse ano foi prejudicado, esse ano 2020. Nós temos um evento que objetiva a divulgação entre as nossas servidoras, entre os nossos servidores como um todo, especialmente com as servidoras. Uma reflexão acerca da economia solidária, que nós chamamos de Bazar Vênus. É uma diversão, é muito bacana ver aquilo. É muito bacana, né, Denise? A troca de roupas, de utensílios domésticos entre as servidoras. Nós fazemos no auditório aqui da reitoria, aqui em Cuiabá. É um evento também. É elaborado um projeto, né? Quando não há concorrência entre projetos, quando o edital não prevê isso, a gente aprova o projeto diretamente. São projetos contínuos, né? Já, e às vezes programas, né? Nesse caso do Bazar Vênus, ele ainda é um projeto, entendeu? Mas o objeto central dele, é a propagação da ideia da economia solidária, do compartilhar, do colaborar, do repartir, tá? De IFMT, todos aí, eu acho que quem é de Instituto Federal conhece a participação do IFMT nos jogos, né? Nós levamos muita gente, nós somos muito gulosos com esse esporte aí dentro, né, com o esporte. As nossas caravanas são sempre superiores a 100 participantes, 120, 130 participantes. É um evento, aqui em Mato Grosso, pessoal, é um evento dirigido pela Proreitoria de Extensão, é um evento nosso, com a participação dos professores de educação física, do diretor de campus, do CODIR e tudo mais, mas a parte de organização e administração é feita pela Proreitoria de Extensão. A gente está falando isso porque a gente sabe que algumas instituições, ela é feita no ensino, né?
Não é nada de mais, nada de ruim nisso, né? Só colocar que no IFMT, como nós necessitamos de uma interface social com as prefeituras de uma maneira muito intensa, a gente não tem nenhum campus que tem uma estrutura que comporte todo o evento, todo o GIF. Eu acho que ninguém no Brasil deve ter, né, um ambiente que possa, né, abraçar um GIF, hospedagem, alimentação e tudo mais. Enfim, já é conhecido. Então, na Para complementar, os nossos jogos do IFMT, ele geralmente atende em torno de 1.200, 1.500 estudantes. Então, você comportar tudo isso de estudante, atleta, que come pra caramba, é complexo. Exatamente. Galera, nós temos um evento maravilhoso que se chama Jogos do Servidor. Ismael, nós pensamos aqui sempre em reforçar essa ideia de trabalhar em rede, viu? Qualquer um de vocês aí que vocês precisarem de projeto, de orientação, de recomendação, de diálogo em relação ao Jogos do Servidor, a Projetoria de Extensão aqui em Cuiabá está apta, prontinha para atender vocês, tenho certeza, a gente não tem dúvida disso. E a gente recomenda, viu, pessoal? É um evento desafiador, um evento difícil de fazer, é um evento, no nosso caso, é um evento grande, que envolve muitos servidores também aqui, mas ele tem uns resultados muito bons, ele tem o depoimento de alguns colegas, né? No último mês, Marcos, um colega lá de Confresa falou, olha, cara, só o IFMT mesmo, para oferecer uma festa dessa para os empregados, né, para nós servidores. Só ele usou o termo empregado, não é o termo, mas, cara, é muito legal, assim, as experiências, assim, é um momento de puta do estresse, mais que os alunos, é um negócio assim, tenso, eu quero vencer, e isso desenvolve, viu, Denise, desenvolve, assim, nas pessoas, nos servidores, uma identidade, essa é a minha equipe, esse é o meu campus, eu quero defender o meu campus, eu estou aqui junto, isso aqui é meu colega, que às vezes no campus era até um adversário, eu considerava esse cara meio chatinho, e depois de uma hora para outra ele está ali, em equipe, numa disputa, né, e temos que se apoiar e tudo mais, a gente recomenda, viu, gente? A Sheila falou que ela é bicampeã no vôlei, professora Sheila, doutora Sheila, bicampeã no vôlei aqui, vou de quadra, viu? Gente, é muito legal, e era só para falar que a gente está aqui para compartilhar essas ideias, esses gráficos todos com vocês, tá? Essa ideia de trabalhar em rede, a gente precisa zelar por isso, até porque a gente tem recebido muito apoio dos outros colegas também de fora, das outras instituições, a exemplo do Rio Grande do Norte com o SWAP e tudo mais, tá? A GEMPEX é um evento integrado que envolve o ensino, a pesquisa e a extensão, tá? Essas jornadas, elas ocorrem nos campi, e depois elas culminam num evento maior, que é o WorkIF, tá? Que é uma espécie do macro GEMPEX, um evento maior. O WorkIF é o workshop de ensino, pesquisa e extensão, né, do IFMT, e ali é exposto e é compartilhado com a sociedade toda a nossa produção artística, toda a produção, né, parte da produção, né, artística, extensionista, da pesquisa, o ensino e tudo mais. Ativa incubadora, pessoal, o IF tem uma incubadora de empresas, a incubadora tem crescido, tem aumentado muito, ampliado muito a oferta de serviços, bastante. A Ativa, ela faz um fórum que está embaixo aqui, né, o Fórum de Educação Empreendedora. A gente tem feito esse fórum em parceria com os campi, com um dos campi, cada ano em um campus. Esse ano, 2020, totalmente atípico, né, 2021 também está sendo. O desafio é fazer um fórum de educação empreendedora de modo online, também virtual. Difícil, mas a gente vai tentar fazer. Nós temos parceria aqui, pessoal, com a Unicelva, que é a universidade, que é a fundação da Universidade Federal de Mato Grosso, da UFMT, onde o IFMT, ele também é uma instituição atendida pela Unicelva, e está no regimento da Unicelva, a gente conseguiu essa parceria com a Unicelva, tá? A gente tem utilizado muitos trabalhos da Unicelva, especialmente, pessoal, para administrar recursos captados de outras esferas, outras instâncias. A exemplo aqui do Ministério Público Federal, a exemplo do Ministério Público do Trabalho, a gente tem ações onde o IFMT recebe recursos para investir nos seus programas. Um exemplo disso é o programa Teresa de Benguela, tá? E esses recursos são administrados, facilita demais, administrados pela Fundação da Universidade Federal de Mato Grosso, onde o IFMT também participa, tá?
Programa Teresa de Benguela, galera. Teresa de Benguela é um programa fantástico, pessoal. Ele atende mulheres, Elson, Diga nisso. não querendo te interromper, mas já interrompendo, eu acho que a gente pode passar a explicação, né, sobre essas ações, esses materiais aqui apresentados nessa lâmina, para mais tarde, né? A gente vai ter momentos para falar um pouco mais sobre cada um. Eu estou falando isso porque tem uma turma aqui que, como que fala, que é de outros estados com o fuso horário um pouquinho diferente do nosso, né? Bom. E eles já estão mandando algumas mensagens aqui, né? Precisando ir resolver algumas coisas, se alimentar, inclusive, né? Porque por causa do fuso horário. Eu vou postar aqui no chat, postando agora aqui, o link da lista de presença, e aí à tarde a gente retoma, ó, o link está aí já, da lista de presença, à tarde a gente vai retomar a partir deste ponto, né, e aí a gente vai para o swap, para vocês poderem fazer um procedimento, especialmente os avaliadores externos, né. A previsão é daqui 1 hora, então a gente está parando agora às 11h17, então, de Cuiabá, né, 12h17 a gente volta. Então, para o pessoal com horário de Brasília, às 13h17 estaremos de volta. Denise, obrigado, eu concordo contigo. Tem bastante programa, muita coisa. E esse material, pessoal, nós temos na nossa página da extensão também, página da ProEx, nós temos todas as informações lá, tá? Programas, projetos, os guias, os manuais, tudo lá, tá joia? Mas a gente tem tempo durante esses dias aí, 2 dias mesmo, né? Isso, hoje e amanhã. A Samara fez uma pergunta bem importante, gente. Eu só gostaria de confirmar com a Paula Magda se ela vai estar disponível à tarde, porque eu gostaria de utilizar o mesmo link. A gente só deixa a sala aberta aqui em stand-by, paradinha, só aguardando o retorno. Paula Magda, pode ser? A Paula confirmou. Gratidão, Paula. Então, pessoal, a gente retorna para o mesmo link. Então, a minha sugestão é, não saiam da sala, apenas desliga o som, a câmera, o microfone e tal, para poder ficar em silêncio, vocês tendo a liberdade de vocês, e dando o horário, a gente retorna. Tá bom? Então, lembre-se de registrar a presença, tá? De agora de manhã. Aí, à tarde, vai ser um outro link que a gente vai encaminhar para registrar a presença da tarde. Tá bom? Então, pessoal, um bom almoço, tá? Até mais tarde. Quem não puder participar, por favor, fique tranquilo que a gente vai disponibilizar depois o material, né? A Paula vai mandar para a gente o link, eu vou colocar vou baixar, vou colocar na página no canal do YouTube da ProEx, tá bom? Paula, você pode parar a gravação, né? Dar uma paradinha nela, a gente retoma a gravação à tarde, tá bom?